Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco. E o programa de hoje, mais o programa da semana que vem, tem um formato um pouquinho diferente. A nossa proposta é abordarmos os desafios para a enfermagem do futuro. Essa área tão importante, tão necessária, a minha área de atuação, a minha área de paixão e a área de vários dos nossos telespectadores aí. A conversa de hoje vai ser com 4 enfermeiras. Vamos fazer uma mesa redonda com 3 enfermeiras da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, da Unicentro, a enfermeira Maria Lúcia Raimundo, a enfermeira Alexandra Bittencourt e a enfermeira Maria Isabel Raimundo. E a gente vai discutir um pouquinho sobre educação à distância, sobre as perspectivas da enfermagem e sobre a sistematização da assistência de enfermagem. Eu abro para uma discussão bem interessante com as 3 enfermeiras da Unicentro. Então, hoje, com relação à educação no Brasil, nós temos diversas modalidades. A primeira, presencial, que é aquela modalidade na qual são implantados nos cursos regulares, onde professores e alunos se encontram presencialmente para desenvolverem atividades que compõem o processo de ensino-aprendizagem. A semipresencial, na qual é intercalado momentos de presença professor-aluno e momentos de desenvolvimento de outras atividades complementares. E também temos a educação à distância. Alexandra, no que consiste a educação à distância? Bom, então a educação à distância é um processo, de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacialmente e ou temporalmente. Esses professores e alunos, eles não estão normalmente juntos, eles estão fisicamente afastados, mas podem estar conectados por tecnologias como televisão, internet, telefone, vídeos ou outro tipo de tecnologia para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. A educação à distância, ela pode ser aplicada tanto nos cursos de ensino médio, como nos cursos de nível superior e de pós-graduação, stricto e lato sensu, ou seja, naqueles cursos de pós-graduação, lato sensu, como por exemplo as especializações, e do stricto sensu, como por exemplo mestrados e doutorados. Qual é, professora Maria Lúcia, a finalidade, para que é utilizada a educação à distância? Com que estratégia ela é utilizada? Então, ela é uma estratégia de ensino-aprendizagem que tem a finalidade de vencer distâncias, né? Ela vem como uma ferramenta utilizada para vencer a barreira para a educação chegar àqueles lugares onde não existe a possibilidade de ter uma escola, uma universidade, uma pós-graduação. Então, ela vem como uma estratégia de ensino-aprendizagem para vencer essa distância que existe entre as escolas, entre as universidades, entre as pós-graduações e aonde está a população nos lugares mais remotos ou não, né? Dentro das próprias cidades também, mas é para vencer essa distância, né? Entre a academia, entre as escolas e a população. Então, com relação à educação na enfermagem, o que é que se preconiza, como ela é normatizada para os cursos de graduação em enfermagem no Brasil na atualidade? O que é previsto, o que é aceito, como se organiza a educação na graduação da enfermagem no Brasil hoje? Ela é um curso presencial, né? Não prevê a distância ou semipresencial. Existem resoluções do Conselho Nacional de Educação que normatizam todo o curso de graduação em enfermagem, e essas resoluções elas devem ser seguidas por todo curso de graduação, né? Então, existe essa normatização, independente do estado, da cidade onde esteja esse curso, essas normas devem ser seguidas. E ela prevê, então, a graduação exclusivamente presencial. E em caráter complementar,
as atividades de educação na graduação na enfermagem, elas são aceitas algumas atividades complementares. Como que poderia ser descrito isso? O que é aceito? O que se enquadra como modalidade à distância, como complementar? E quando se traz benefício e se existem aspectos negativos em relação a essa atividade de educação à distância? Bom, eu acho que, na verdade, a educação à distância, ela é por si só um aspecto positivo, né? Então, não há que se dizer que a educação à distância ela é algo que seja negativo, né? Porque ela sempre vai trazer essa possibilidade de uma aproximação entre os dois lados, né? E ela é utilizada, então, na verdade, ela é defendida como na enfermagem, principalmente, como um mecanismo de complementaridade. Então, nós utilizamos, por exemplo, nas universidades, a maioria delas desenvolvem atividades dentro das próprias disciplinas em que você pode fazer à distância. No nosso curso de enfermagem aqui da universidade, por exemplo, é previsto que até 20% dessa carga teórica, não colocando a prática, mas a carga teórica, ela possa ser executada por mecanismos da educação à distância. Então, eu posso estabelecer, e a universidade ela propicia mecanismos para que eu estabeleça com os meus alunos, por exemplo, atividades que sejam de educação à distância. Mas, em momento algum, ela vem para suprir aquela carga que é preconizada para ser desenvolvida em atividades de prática, né, em campos de prática ou em laboratórios de prática. Então, ela vem com uma complementariedade para o aporte teórico que eu tenho com os alunos. Ela é um aporte teórico pelo qual eu consigo manter um contato mesmo nos momentos em que nós não estamos próximos. E quando nós estivermos distantes, eu posso passar esse conteúdo, eu posso passar os materiais e essa estratégia ela é utilizada como complementar para as atividades que nós temos na teoria. Outra questão que vale a pena ressaltar é a condição de que é normatizado, né, pelo Conselho Nacional de Educação que os cursos de graduação em enfermagem, eles devem ser presenciais. Então, esta atividade complementar, elas não excluem a necessidade de desenvolvimento de atividades teórico-práticas em campo. Então, na enfermagem, destaca-se a importância da permanência do desenvolvimento dessas atividades teórico-práticas em campo, ou seja, com presença de professores e acadêmicos, junto com os usuários dos serviços de saúde, desenvolvendo qualquer que seja atividade de enfermagem em campo. Porque isso vai fazer com que se desenvolvam habilidades fundamentais para que esses futuros profissionais tenham competência científica, técnica, que tenham competências e habilidades para desenvolver a profissão com qualidade, com segurança, com qualidade e com conhecimento técnico e científico. Então, com relação aos cursos de graduação em enfermagem no Brasil, as diretrizes curriculares nacionais do Conselho Nacional de Educação, elas preveem, no mínimo, que sejam aplicadas 4.000 horas de atividades curriculares, com no mínimo 5 anos de duração. Essas atividades, elas precisam ser desenvolvidas, e isso é previsto, que sejam desenvolvidas em atividades teórico-práticas e de práticas em campo, em campos previamente definidos, ou seja, pré-estabelecidos, para que os acadêmicos consigam desenvolver, ao longo dos anos, competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento de uma enfermagem com responsabilidade, com competências técnico-científicas, ou seja, habilidades fundamentais para o desenvolvimento da profissão. Então, nessa questão das diretrizes, atualmente com essa discussão em relação aos cursos EAD, é que surge um grande equívoco. Nas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em enfermagem, fala que ao final do curso, o graduando necessita ter 20% de estágio curricular, 20% da sua carga total, que hoje daria em média 800 horas. Só que esses 20%, eles não são os únicos
os únicos períodos de prática de estágio. Durante todo o curso, o aluno desenvolve atividades teórico-práticas, desenvolve atividades de clínica prática, desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre. Então, alguns que defendem a questão da EAD na enfermagem, eles vêm baseados nessa interpretação errônea dessas diretrizes, onde fala desses 20%. Só que esses 20% são ao final. Porém, durante todos os outros 4 anos, o aluno desenvolve atividades de clínica prática, né, atividades teórico-práticas, tanto em campos pré-estabelecidos, como também em laboratórios de ensino. E essas idas e vindas, né, que mesclam teoria e prática, elas são vitais para o desenvolvimento de um profissional enfermeiro comprometido, né, eticamente comprometido, socialmente comprometido, porque eu preciso traçar uma relação entre o ser cuidado e o ser que cuida desde o início. Eu não posso esperar que eu venha trabalhando os conteúdos teóricos ao longo de 4 anos e que lá nos últimos 2 semestres da formação eu insira esse acadêmico lá no campo de prática e que ele se forme em dois semestres, que ele saia formado um profissional que a gente chama, né, de um ser social, né, um profissional com características de comprometimento social e de comprometimento ético. Essa aproximação, então, que se dá desde o primeiro, que tem que acontecer desde o primeiro semestre, ela propicia esta relação, né, uma relação quiasmática, uma relação de aproximação, que faz com que eu tenha muito mais do que um cuidado técnico, faz com que eu desenvolva habilidades para ter um cuidado sensível, que eu só consigo desenvolver quando eu coloco o acadêmico frente a ser cuidado. Então, esta relação do dia a dia, colocando ele frente às situações de cuidado todos os dias, é que vai fazer com que ele vá agregando essa segurança, essas habilidades, essa capacidade de aproximação com o sujeito e a habilidade para ele desenvolver o cuidado técnico necessário, né? Então, não é só eu aprender a desenvolver uma técnica. Nós estamos falando de uma ciência que é considerada hoje ainda como uma arte de cuidar, e essa arte, ela requer que você tenha essa percepção da sensibilidade. E essa percepção da sensibilidade, ela só se dá no transcorrer do tempo e nessas aproximações e retornos para a academia, aproximação com o sujeito no campo e o retorno para a academia, né? Então, ela se constrói nessas idas e vindas. E as diretrizes curriculares mesmo, elas trazem, quando você faz essa interpretação, né, das diretrizes no bruto pelos 20% da carga, você tem que entrar e fazer uma leitura dela com mais profundidade, porque quando ela traz as competências que esse profissional enfermeiro a ser formado tem que ter para sair da academia, ela é clara quando ela diz que precisa, que eu preciso formar um cidadão, né? Um profissional cidadão. E o profissional cidadão se dá a partir dessa inserção dele com a prática, com a realidade. Então, eu tenho que levar ele para a realidade, né? Todas as competências, se você for ver as competências que vêm descritas dentro das diretrizes curriculares, elas fazem menção a eu ter um acadêmico inserido no campo de prática, né? Então, eu não posso achar que só os 20%, que seriam 800 horas só hoje, considerando as 4.000 horas, que são suficientes para eu formar esse profissional com essas competências que as diretrizes curriculares trazem e que exigem que seja, né? E quando você quer que tenha esse compromisso, você procura fazer. E a exemplo disso, aqui na Unicentro nós temos essa aproximação, sim, desde o primeiro ano. Nós tivemos uma preocupação de trazer disciplinas iniciais que já envolvem o acadêmico desde o primeiro ano para conhecer o que é a profissão, o que desenvolve a profissão. E já no segundo ano ele começa a ir para a prática. E as disciplinas todas, elas prevêem que tenha, no mínimo, 40% dela desenvolvida em campo de prática, né? Em campo de prática é lá junto com os seres a serem cuidados, né? Então, ele vai para a área hospitalar, ele vai para as unidades de saúde, ele vai para os diversos contextos em que se faz necessária a presença da enfermagem, né? Então, é uma preocupação que se tem e que a maioria das escolas
tem tido essa preocupação, né, de formar com pelo menos que ele tenha metade dessa carga, né? Então, no mínimo 40%. Mas o ideal é que a gente considera aqui na universidade, na nossa universidade, é que se tenha 50% da carga total desenvolvida em campo de prática. Então, esse processo de ensino-aprendizagem na enfermagem, poderíamos dizer que ele é um movimento de ir e vir, que deve acontecer durante os 5 anos do curso de graduação. É um movimento que se faz unindo a sala de aula, unindo os laboratórios e unindo os campos de atividade prática, sejam eles em qualquer nível de atenção, na atenção primária, secundária ou terciária, enfim, em todos os campos, em todos os aspectos da sociedade que se fizer necessário para atuar na promoção, na prevenção, na recuperação ou na reabilitação da saúde humana. Para que isso se concretize, é necessário que se tenha este movimento constante de ir e vir, presencialmente, unindo professores, alunos, usuários dos serviços de saúde e o restante da sociedade, porque só assim se poderá dizer que se construirá o conhecimento. O conhecimento ele não se constrói somente no último ano do curso de graduação com 20% de uma carga horária. Ele se constrói ao longo de 5 anos. E quando dizemos que precisamos de profissionais com habilidades técnicas, científicas, humanas, de relacionamento e com a habilidade para intervir e mudar a realidade social que ora se apresenta, nós precisamos desenvolver este conhecimento, construir este conhecimento para que eles, ao final, tenham esta competência e sejam profissionais de excelência, que promovam, né, o bem-estar, a saúde humana, a recuperação ou a reabilitação. Que sejam pessoas que promovam e que sejam profissionais capazes de desenvolver a profissão da enfermagem com segurança para si próprio, com segurança para a equipe e com segurança para os usuários do serviço de saúde, para os seres humanos aos quais somos formados para cuidar. São opiniões baseadas na experiência de profissionais que entendem do assunto. E assim, a gente encerra a primeira parte desse programa Saúde em Foco, dividido em 2 episódios, voltados para os desafios da enfermagem no futuro. Semana que vem, nós esperamos vocês para dar continuidade a essa discussão. O programa Saúde em Foco vai ao ar toda quinta-feira, às 22 horas, aqui na TV Araucária. Amanhã já vai estar disponível no site G+ Notícias, na nossa página no Facebook, Programa Saúde em Foco, e lá no nosso canal no YouTube. Eu quero o teu questionamento lá no meu WhatsApp, 42 9927 5216. E a semana que vem, para dar continuidade nesse programa de hoje, eu espero você.